tema que nos cabe hoje o estudo, que está proposto, é Jesus em casa. Falar de família é sempre um terreno árido, também repleto de espinhos. Porque neste tema nos encontramos muitos indivíduos repletos de razões. E quando todos têm razão, é fácil percebermos que não conseguimos chegar ao ponto pacífico. Cada um do seu ponto de vista, cada um com a sua história pregressa, trazendo as experiências e as marcas gritantes e muitas vezes silenciosas que marcam a nossa estrada e geram conflitos que perpetuam e se alastram por situações que nem imaginamos que tem na base essas histórias que foram forjadas na família. Convidar Jesus, como o tema propõe, se nós olhássemos para o planeta e fizéssemos talvez uma enquete entre todos nós, aonde nós gostaríamos de convidá-lo para ele estar, indiscutivelmente, nós iríamos escutar muitas vezes que iríamos apontar para regiões e locais do planeta que não nosso lar. Talvez olharíamos para a África, em determinadas regiões de fome e de sofrimento. Talvez olharíamos para os países que se encontram em conflito e diríamos que lá talvez fosse o melhor lugar para que Jesus se encontrasse. Não obstante, é preciso conhecer todos os conceitos que a doutrina espírita traz para que tenhamos a possibilidade de fato percebermos o quão importante é termos Jesus em nossa casa. Jesus no lar. Os espíritos Joana de Ângeles, o espírito Neio Lúcio, fazendo uma análise sobre a família, assim como os estudiosos do campo da sociologia e das demais ciências humanas, afirmam de forma muito clara de que a família é a base no qual se eleva o edifício da sociedade. Em termos da saúde, prefiro dizer que a família, sendo a célula máter, ela responde pela saúde plena do organismo planetário, de tal forma que todos estes lugares que nós olhamos para o planeta e gostaríamos de encontrar Jesus lá, são reflexos apenas das famílias que não tiveram a oportunidade de abrir as portas e encontrá-los dentro de casa, para, quem sabe, adquirirmos de uma vez por todas as virtudes necessárias, que em extramuro nos levaria ao estado da regeneração que se ouve falar tanto na doutrina espírita. Como é composto a família, então, segundo o Espiritismo? Porque se pudéssemos conversar próximo a cada um aqui tem uma história diferente em relação ao seu contexto familiar. Sacrifícios, desafios, dores, que, repito, nos marcam a atual estrada nesta evolução. E o que Jesus poderia fazer, no primeiro ponto, das nossas tradições religiosas, cuja relação da criatura com o Criador, a prece é um elemento que nós nos vinculamos, que aurimos forças, que pedimos a orientação e está claro através da literatura que recebemos. Mas ainda calcado em algumas ideias ancestrais, pedimos soluções para determinados problemas que ocorrem no seio familiar, esperando que de uma maneira milagrosa essas situações ocorram. E é nesse momento que nós precisamos reconceituar ou ressignificar o que é a família para nós espíritas. A família, segundo fala Neio Lúcio, este espírito, é um cadinho onde nós iremos, como uma reação química, purificar as situações mais complexas, do qual todos nós trazemos. Em O Livro dos Espíritos,
está espalhado ali toda a base para que entendamos o que Jesus espera de nós e o porquê convidá-lo a estar conosco em casa. Daí porque é um assunto tão complexo falar sobre Jesus neste ambiente, que deveria ser um ambiente onde iríamos aurir a força, renovar as esperanças, mas frequentemente é lá onde iniciam a nossa problemática. Começamos com o conceito mais básico da doutrina, o que já há de nos levar a um questionamento, ou talvez ao primeiro enfrentamento que nós teremos quando a doutrina apresenta Deus como sendo a inteligência suprema, a causa primária de tudo. Em outras palavras, talvez de uma forma mais rasteira, Deus não erra. E na medida em que Deus não erra, Ele cria leis no qual todos nós estamos submetidos, não havendo exceções em nenhum momento. E independente da crença que a gente traga, a lei se estabelece e se apresenta. Torna-se em tese mais fácil para quem conhece os artigos da lei adequar-se a ela para atingir a meta da felicidade em família. O que não representa facilidade no cotidiano. A segunda tese trazida pelos Espíritos, e esta sim agora vai começar a solucionar a causa de tantas situações complexas, é o conceito que vem junto de espírito e reencarnação. O espírito, ele é um viajante do tempo, do qual não se encontra no palco terreno pela primeira vez, e podemos ter a certeza que as relações que nós travamos hoje, com pessoas consanguíneas ou não, determinam a relação futura que teremos no seio das nossas futuras famílias. Não à toa, nesse contexto, vamos encontrar o Evangelho segundo o Espiritismo dissecando esse conceito do Espírito e da reencarnação, do voltar à carne, nos convocando a perceber que haverá a possibilidade de ajustes necessários para nos encontrarmos frequentemente com a paz de consciência, porque um dia fugimos a ela. A reencarnação, o objetivo dela, dentro da questão da própria evolução, é fazer com que nós tomemos posse da parte que nos compete na evolução do planeta. E quando a gente fala em evolução do planeta, nós pensamos nos nossos trabalhos voltados para o contexto social, mas a parte que nos toca na evolução é entender que todos os indivíduos que estão agora na sociedade, trazendo conhecimento, tecnologia e descobertas, são frutos das células das quais saíram. De tal forma, então, que a maior contribuição que nós damos para a evolução do planeta é ajustar esta célula, que por enquanto encontra-se por demais doente. No câncer, no processo de multiplicação celular, nós temos uma célula que se diferencia das demais. Devem estar lembrados da mitose e da meiose, que são divisões celulares. A mitose, ela vai multiplicando essas células, uma formando duas e assim vai. Quando uma dessas células se diferencia, essa doença se alastra quando não diagnosticada e tratada em tempo hábil, levando o organismo ao colapso. Quando compreendemos este conceito em termos familiares, quando a família se desestrutura nos valores morais que deveria eleger, e entre os pares não consegue viver a lei divina, essa expressão ela também se multiplica através dos futuros filhos e da relação com os outros extramuros do lar, fazendo com que então essa sociedade venha a sucumbir. Sendo assim, o tratamento da sociedade ou do mundo de regeneração passará pela família. É necessário então resgatarmos urgentemente essa compreensão, ou para quem não tem, adquirir, de que somos espíritos que caminhamos no tempo. E aí nós voltamos ao conceito do espírito. As relações que nós tivemos ontem trouxeram ou criaram marcas profundas. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos dará uma ideia importante para compreendermos como é estruturado a família, em especial num planeta de provas e expiações como o nosso. Aí é quando começa a nossa problemática, que envolve a todos nós,
sem exceção. Vai dizer, precisamos de um ponto de partida, porque a reencarnação ela é cíclica. Nós podemos partir da erraticidade, que é esse período que estamos no mundo espiritual preparando o retorno, como podemos iniciar de agora projetando o futuro. Vamos preferir sair da encarnação passada, erraticidade e reencarnação. Talvez isso represente para nós algo muito material dentro das experiências que aqui nos encontramos, porque hoje nós sentimos as consequências do ontem nas nossas relações familiares. E o quanto Jesus nos fez e o quanto Jesus nos faz falta quando não o temos no lar. Tomada a experiência pregressa, das mesmas relações que temos hoje, olhemos para as nossas famílias hoje. Pensemos no que nós classificamos como sendo problemas. O que nós classificamos como sendo desafios. Temos, às vezes, doenças incuráveis, relações de traições e desconfianças dentro do lar, desrespeitos de filhos para com pais, pais abusivos para com seus filhos. São cenários múltiplos que nós sabemos que talvez esteja representado na realidade de muitos de nós que aqui estamos. Esse mesmo cenário um dia se fez e podemos dizer que até pior. Com atitudes impensadas, onde prevaleceu o instinto e o desejo de conquistas imediatos e utilizamos das nossas relações de outrora para atingirmos as metas que nós elegíamos ser as mais importantes para nós. Às vezes utilizamos de alguém que era subserviente e por conta disso obedecia às nossas ordens e em nosso nome cometeu atos impensados, dos mais diversos. Quando passado este período, eu estou usando apenas um exemplo dos vários que poderíamos usar, retornamos à pátria espiritual. Este fenômeno é um fenômeno impactante para nós, porque a morte, inclusive, precisa ser refletida, porque nós deixaremos de lado tudo aquilo que para nós hoje é importante. O nome, a posição, as coisas que nós valorizamos tanto, tudo isso será perdido. Nada disso valerá, a não ser a herança que estaremos levando para lá em termos de pensamentos e ações. E as relações que tivemos, que poderão ser ações e relações felizes ou que foram infelizes, porque no contexto da reencarnação e do conceito de espírito, dizem os benfeitores luminares que narraram ou que trouxeram a doutrina espírita, que todos estes atos, todas estas ordens, todos estes pensamentos subliminares partem conosco para o lado de lá, agora nos apresentando as consequências. E estas perspectivas que nós tínhamos ontem, ou antes, de que éramos vítimas de determinadas situações, ou que éramos merecedoras de outras tantas que lutamos ou articulamos por conquistar, nos apresentarão agora de forma pura, sem essas mesclas dos nossos desejos. Isso se encontra gravado em O Livro dos Espíritos, quando diz que a lei divina se encontra em a consciência. De tal forma, então, que teremos e temos um juiz que estará sempre alerta, nos apontando de fato aquilo que nós fizemos ao longo das nossas etapas anteriores e, em especial, na etapa na qual nós acabamos de vivenciar. Então, lá chegando, há pessoas que irão negar a sua realidade e buscarão permanecer naquela postura de ora ter sido vítima, de ora achar que merecia, e por conta disso encontrar-se-á em regiões de profundo sofrimento, não por punição, é importante que se entenda, mas acima de tudo por sintonia. Deus não coloca espírito em lugar algum, punindo-o. Ele se afiniza com a região. Passado este período em que agora, diante da dor que se passa,
ele opta e lembra, porque afinal de contas é filho de Deus, de um ser supremo, e a partir dali nós sabemos do resgate e um preparo para o retorno. Neste momento de preparo, é feito agora os ajustes e esse planejar para retornar à terra. E é aí que entra, se não nos falha a memória, no capítulo 14, honrar vosso pai e vossa mãe. Se eu errei o número do capítulo, o título é esse, honrar vosso pai e vossa mãe, mas acredito que seja o 14. Lá estará colocado de maneira muito clara, quando é dito que os pais, aqueles familiares, em especial relação agora a pai e mãe, mas eu gostaria de extrapolar para o desenho familiar como um todo, de que diante da dor de consciência é algo tão perturbador que esse espírito solicita voltar ao palco terreno com os atores do qual causaram o dano, seja ele tornando-se a vítima, quando se achava vítima, ou o autor de muitas dores e sacrifícios de outrem. Então, quando olhamos para o cenário da nossa família, começamos a entender que ali há espíritos que são caros, muito caros, mas não são caros para eles, é para a nossa paz de consciência. Mas vejamos que é um encontro e é um trabalho coletivo. Por isso é tão difícil, quando nós estamos reencarnados, todos se encontrarem no mesmo patamar de compreensão. E a coisa mais complexa que nós temos na família é isso. Mas fulano não entende o que eu faço por ele. Ou ele não aceita o que eu faço, porque o passado fala alto. Todos nós aqui temos o passado presente. Todos nós. As ciências modernas da psicologia vêm dizer que 95% das nossas ações e relações são inconscientes. A doutrina espírita vai dizer que o inconsciente nada mais é do que as marcas do passado. As nossas velhas tendências. E temos 5% do homem novo. É o termo que o Evangelho usa, talvez para o inconsciente e para esse ser desperto, que é o ser consciente. Então, nas nossas relações, nós iremos encontrar e nos deparar com esse passado presente. Então, lá em cima, não há mais o corpo que impede, que amortece, que alivia esses traumas, mas, acima de tudo, aquilo que nós fizemos com o outro. E aí pedimos por tudo para voltarmos à terra, reencontrar os mesmos, para reparar o equívoco. Mas reparar o equívoco significa conquistar a paz, porque nós voltamos pela falta de paz. Imaginemos o nosso cenário hoje, é difícil. Não balance a cabeça, não se denuncie. O cenário lá em cima era pior. Porque não são poucas as vezes que os espíritos diziam, você vai voltar e o cenário é este. Mas diante da dor que a consciência impõe, é muito melhor voltar neste cenário do que permanecer no mundo espiritual com essa dívida em aberto, a consciência cobrando. Não sou eu quem digo isso, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E pela misericórdia divina, é orquestrado esse retorno e este reencontro. E agora nós voltamos a esse palco terreno. Quem são aqueles que nós iremos reencontrar? E aí há aqueles que aproveitam o conhecimento da doutrina espírita e sempre buscam a jurisprudência, a brecha na lei. Mas Alisson, o Evangelho fala de parentela corporal e parentela espiritual. Uns nós temos afinidades, outros nós não temos, e o Evangelho afirma isso, sim, de fato, mas não esqueçamos do conceito primeiro de que Deus é soberanamente justo e bom. O que significa isso? Às vezes, alguns destes que fazem parte do nosso passado não têm condições ainda de nos reencontrar na atual experiência. Mas será que Deus necessita de
pessoas, em termos de é aquele indivíduo que eu preciso estar com ele para resgatar o meu passado? Não. A doutrina espírita não nos vincula a indivíduos. Nós estamos submetidos à lei e não a pessoas. Alisson, seja claro. Se nós temos uma necessidade de desenvolver uma virtude, vai se apresentar a oportunidade, independente se aquela pessoa está ou não vinculada conosco na nossa história, mas com certeza está no nível de aprendizado que a gente precisa. Porque às vezes o fulano perdoou, o fulano aprendeu e partiu. Não era justo com ele ter que reencarnar para que a gente pudesse resgatar um equívoco que nós cometemos. Pode acontecer? Pode. Se este que evoluiu desejar voltar para auxiliar, mas ele não tem a obrigação. Então Deus não usa da pessoa a quem eu fiz o mal. Pode acontecer, podemos até afirmar que num planeta de provas e expiações frequentemente acontece, porque é raro o outro desenvolver tão fácil. Basta ver como nós somos em nossas relações, guardamos mágoas. Temos vontade de dizer algumas verdades ainda. Prova que a gente ainda não está totalmente livre. Volta. Porque estão os dois no mesmo patamar, precisando passar pela mesma experiência. Mas se um porventura avança, este aqui encontrará um grupo de espíritos que trazem a mesma necessidade, para entrar depois no grupo chamado de parentela espiritual. Todos nós que aqui estamos. Existem os consanguíneos, existe a parentela corporal, mas um dia quem foi parentela corporal será amanhã parentela espiritual. É a lei da reencarnação. É a sabedoria divina. Então este é o cenário. Por isso há o processo da reencarnação e frequentemente iremos encontrar esses espíritos caros à nossa vida. A nossa paz. E a partir dali começa a estruturar. É nesse momento que precisamos, para facilitar a reencarnação e o acerto, convidar Jesus para casa, para o lar. Mas repetindo o que já havíamos dito, como é complexo convidar. Porque quando estamos mergulhados no cenário da terra, a carne amortece as lembranças. Vejamos que interessante. Nas relações, e agora eu vou instituir a família começando pelo casal, para que a gente acompanhe o desenvolvimento do raciocínio, como é interessante. Não tenho tempo para falar das exceções. Eu preciso falar da regra geral. Há um combinado prévio, onde há esse reencontro no planeta. E mesmo quando a gente não reencontra, repito, estaremos vinculados a espíritos encarnados que têm a mesma qualidade de prova e de expiação que nós temos. Esse era o momento de despertar emoções, mas vivemos uma sociedade de sensações. Mas pensemos que encontramos a pessoa e pelo encantamento e a força e o impulso do sentimento, vamos ao casamento. E todo mundo sabe o que acontece, o que frequentemente está na fase de namoro, o que era necessário ser amadurecido neste processo para chegar à fase do casamento. O namoro é um processo de conhecimento onde se percebe valores, virtudes, objetivos de vida, crenças, mas hoje o medo da solidão é tamanha que nós deixamos de lado todas as avaliações, fazemos um pulo ou um salto quântico para descobrirmos a pessoa dentro da estrutura do casamento. E aí a gravidade, porque para nós espíritas esse passo, ele gera vínculos que mais adiante será necessário refazê-lo. Mas vamos pular essa etapa, porque o assunto, como eu disse, ele é árido e repleto de espinhos.
Então, nesse momento, a vida convidativa, jovens ou até um pouco mais além da juventude, a vida nos convoca a essas conquistas e esquecemos por um tempo da nossa experiência real, que é a do Espírito. E lá adiante, aquele ser principesco ou aquela princesa já não é tão princesa assim, e o príncipe muito menos. Há um reconhecimento nos defeitos daqueles de outrora. Vou repetir. Há um reconhecimento nos defeitos daquele ser de outrora. Que pode ter sido talvez o amante, que agora volta como marido, ou como a esposa, ou vai voltar como filho, já que a pouco a gente fala. Ou aquele ser que nós impulsionamos para que fosse o indivíduo que pulasse todas as cercas do passado. E agora volta para estar conosco e nós sentirmos as consequências do que um dia empreendemos para cada um desses seres. A primeira lei de Moisés fala sobre isso. Eu sou Deus zeloso e que puno aqueles que não obedecem à minha lei na terceira e na quarta geração. Já pararam para pensar nisso? Que coisa interessante. Ele não está punindo a geração futura, não. É porque na terceira e na quarta, quem volta é a gente. E eu vou sofrer a educação das 3 gerações anteriores. Então eu vou sofrer a consequência daquilo que eu plantei agora. Olha que beleza. Então comecemos a pensar em termos de família. Se essa família que a gente está, ela é disfuncional, ela não foi disfuncional hoje, não. Ela é só a consequência do que foi ontem. O marido danado ou a esposa que nos gera determinados problemas, ela talvez tenha sido a filha que ontem a gente não educou, não deu freio, não deu a condição ética, moral, para que pudesse agora vir com essas consequências. Ou já com esses valores adquiridos. Então começamos a perceber que de fato a família se torna esse cadinho. Por quê? Porque nós iremos encontrar os nossos antigos comparsas, de forma positiva ou negativa. Mas vejamos Jesus em casa, e até neste próprio processo, porque passado o reconhecimento e a força do amor superando as diferenças, porque não há quem não tenha diferença num casamento. Porque se não houver, alguém deve estar doente, porque está silenciando. Todos nós temos. São 2 mundos e 2 histórias que vieram de uma única raiz. E que agora se encontram. Este sentimento deve superar. Para que a gente consiga perceber um cenário como esse, eu já falei várias vezes em outras palestras de uma relação que me chama muita atenção para a gente perceber o quanto é fantástico a estrutura familiar. Por isso eu gosto de usar esse exemplo, porque funciona assim. Todo mundo conhece o espírito André Luiz, do livro Nosso Lar. Já virou filme. Então, mas é muito interessante porque na obra escrita, no livro, quando o André finalmente encontra sua mãe, que está em patamares superiores, ele pergunta pelo pai. E a mãe, surpreendentemente, vai dizer a ele que o pai dele não era nada daquilo que ele achava que era. E ele descobre que o pai dele tinha amante no mundo espiritual. E ele achava o pai. E ele tinha não só uma, ele era um atleta, ele pulava cerca facilmente, 2 ele tinha. E nesse enredo, André Luiz fica meio que impactado e vendo a condição da sua mãe em nível superior, ela diz, agora eu vou voltar para a terra. André tinha uma irmã, ou teve uma irmã que já havia desencarnado há um tempo, e ela diz, eu vou voltar à terra, a mãe dele. Tá, mãe, e aí? Seu pai se encontra nas regiões inferiores. Ele voltará ao palco terreno, ele reencarnará. E será novamente meu marido. Pensemos nas nossas famílias. Não fiquem olhando a família de André Luiz como se fosse exclusividade de lá, não. Mas a melhor parte vem agora. André diz, mãe,
Você vai fazer isso por ele? Ele que lhe traiu. Vou fazer, meu filho. O amor impõe também o dever dessa prática da caridade para com ele. Eu vou voltar. E terei as duas amantes como filhas. E sua irmã voltará para me ajudar nesta relação. Esse é o cenário. Pensando bem, é melhor não pensar na família, né? Porque começa agora a aparentar para a gente como o negócio é perfeito. Como será a relação dessas duas ex-amantes como filhas? Será que o complexo de Electra, que a psicanálise, a psicologia vai trazer, estará presente? A psicologia estuda, mas ela não sabe a verdadeira causa. Ela acha que é aquilo ali, respeitável, mas a doutrina espírita vai além. Diz, são espíritos que se vincularam e agora vem toda uma situação. Será que a gente vai ter complexo de Édipo em algumas outras relações de filhas? E assim vai, filhos. Começa a ver o cenário, que interessante. Hoje é uma palestra muito mais elucidativa e reflexiva para todos nós. Essa criança, então, a lei divina bota a mão. Os pais emprestam a carga genética. Esse espírito reencarnante traz o espermatozoide que melhor representa a carga do corpo que ele precisa para reencarnar. E desde ali, ele estrutura o seu corpo físico para que ele tenha êxito na atual existência. Então ali vai vir medos, receios, porque já está no psiquismo desse espírito, porque ele sabe o cenário que ele viveu, às vezes na mão desses algozes, que agora irão recebê-lo num primeiro momento com total amor. Porque a divindade faz com que a genética trabalhe a favor da evolução. Como é que funciona a genética? Quando a criança nasce, rostinho inchado, a mãe ou o pai pega no braço e diz, meu Deus, é a minha cara, tem os meus olhos. Tem o nariz de manhinha e a boca de painho. Não é assim? Isso é um trabalho da espiritualidade, fazendo com que haja um reconhecimento físico e a posse. Porque é o antigo inimigo que volta, é a antiga amante, é o antigo assassino. Talvez tenha sido aquele a quem eu mandava fazer coisas erradas. E agora volta com problemas dos mais diversos. Psiquiátricos, às vezes. Mas Alisson, o que foi que ele fez? Não foi ele, foram todos os envolvidos. Porque como todos nós temos o nosso livre-arbítrio, você poderia ter mandado, mas ele poderia ter dito não. Mas por conta de algum desequilíbrio e desconhecimento desta lei, ele agiu de forma equivocada a seu comando. Então você precisa agora balançar o corpo daquele a quem você fez com que ele estragasse. É a lei. Mas ao contrário do que nós estamos pensando, porque a primeira ideia que a gente tem é, meu Deus, como Deus pune. Não, é a beleza do amor. Quando realmente voltamos a tomar aquilo, eu jamais amarei aquele. Ama e dá a vida, que é a melhor parte. Vejamos a sabedoria divina. Esse espírito volta aos nossos braços, começa a crescer. Quando chega na adolescência, o que é que acontece na adolescência? Há um fechamento do ciclo reencarnatório, quando a glândula pineal desperta. Primeiro momento, 7 anos. Segundo momento, quando os caracteres sexuais estão ali. E o que é que tem nessa fase, Alisson? O que é que se apresenta na adolescência? Nós que passamos por essa fase e temos amnésia. Por que você tem amnésia? Porque quando a gente olha para o adolescente, a gente diz que ele é um aborrecente. Ninguém de nós passou por isso, né? A gente pulou, não é, Paulinho? A gente pulou. Ele está ali. Nós pulamos essa etapa. Quando a gente está na fase adulta, ninguém lembra. Quem é a melhor pessoa para acabar com a gente é a avó, né? Você leva o filho para a casa da avó, diz, pai, tu está reclamando do teu filho, tu fazia pior, mãe.
Cala a boca, por amor de Deus, porque já está difícil controlar desse jeito. Contando, não é assim? É assim. Porque esquecemos que viemos dessa mesma escola, dessa mesma realidade. Então, o que é que acontece na fase da adolescência? Eu me deparo com o homem velho que está ali. E aquele que antes olhava para mim com olhar de admiração, sendo a Mulher Maravilha ou o super-homem, agora já não é mais desse jeito. É o crítico, é o que aponta. É o que julga. Porque não só está ali o indivíduo de hoje que vê o pai ou a mãe na atual existência, vê o espírito que era. E por conta disso cobra e exige às vezes a atenção até extremada. Daí a necessidade, porque percebemos que todos nós, sem exceção, estamos matriculados na primeira e mais importante escola do espírito, a família. Não são só estes que precisam, são os pais, são os avós. Todos nós estamos matriculados na escola, onde ninguém é mestre, só tem um, Jesus de Nazaré. Mas nós passamos tanto tempo desligados dessa realidade, que infelizmente quem nos convoca a conhecer este homem é a dor. É a dor da doença que surgiu no seio familiar. É o conflito do filho ou da filha que agora debanda para as relações com os tóxicos ou com o desrespeito com o próprio corpo. As dores das relações que são postas e agora correm o risco de ruírem, porque não há mais corações que se falam, há razões que se apontam. E no mundo dessas razões, nesta quebra de braço, não haverá vencedores. A família sucumbe e a sociedade estertora. Eis o desafio. Numa chamada simples do nosso coordenador do DIGE, olhe, tragam, essa palavra não é dele. Jesus, de maneira muito clara, disse, deixai que venham a mim as criancinhas. Apresentem-me a elas. Joana de Anjos, num livro chamado Constelação Familiar, vai dizer que um educador antes precisa ser educado. Um educador antes precisa ser educado, porque se ele não tem educação, ele não tem como dar educação. O Centro Espírita, como uma casa do caminho, abre as portas para receber estas crianças, mas são apenas 1 hora. E num trabalho extremado de pessoas que abrem mão do seu domingo em prol da sociedade. De maneira restrita e pequena, em prol do meu filho. Mas não é. Porque esses filhos serão o que representará a sociedade no futuro, onde nós voltaremos na 3ª e na 4ª geração. É necessário urgente Jesus entrar na família de uma vez por todas. Mas não por um processo de uma idolatria vazia, mas compreender que todos nós precisamos deste professor, porém, cada um na sua posição. Pais são pais. Não são amigos. Esse conceito equivocado de que pai é amigo, me perdoem, está totalmente errado. Alisson, você está querendo dizer que pai é inimigo? Não, porque a amizade ainda é pouco para aquilo que deve ser os pais. A amizade compõe o contexto, mas não é só isso. Ele vai além, porque ele não olha para o presente, ele olha para o futuro do filho. E na hora em que ele olha para o futuro do filho, ele está olhando para a futura reencarnação. Quais valores estamos aprendendo e passando para este ser que irá criar a sua prole e amanhã voltarei nesse mesmo clã para receber aquilo que eu estou implantando. Então o espírita cristão, ele é disruptivo. Ele não adota o método educativo do mundo. Só que aí é quando começa a tocar nas nossas feridas. Porque, indiscutivelmente, os pais presentes estão e fizeram aquilo que de melhor podiam fazer. Eu não tenho dúvida.
Mas eu gostaria que, a partir de hoje, todos nós saíssemos com uma sensação importante, um sentimento importante. E é um sentimento que nos falta muito, principalmente aos pais que agora ou há pouco tempo, de fato, adotaram o espiritismo como roteiro. Sentimento de eternidade. Guardem o que estamos falando. Jesus esteve na Terra há mais de 2000 anos e nos aguarda até agora. Não criemos da doutrina cristã um elemento de conflito no lar, mas uma pauta de direcionamento para todos que compõem. Caso contrário, nos tornaremos os fariseus do novo século, que sabemos tudo e transformamos aquele momento num julgamento prévio, quando só Deus julga em última instância. Todos estamos aprendendo. Então, quando esses pais, agora que despertaram, e eu gostaria de ter feito, paciência. Jesus também gostaria que nós tivéssemos despertado muito antes, e nós ainda estamos aqui nos conflitos mesquinhos, e às vezes da família. Falamos aos nossos filhos que não brigue você com seu irmão, mas nós não falamos com o nosso. E brigamos por uma herança que ficará para alguém no meio do caminho. Ou talvez para ninguém. Porque já deixamos tantas coisas por aí. Essa semana eu olhava o cemitério de Santo Amaro de cima. Estava num edifício e estávamos com outras pessoas. E aí a gente fazendo uma análise, a gente perguntou, será que nós já estivemos por aí? Será que está enterrado por aí? A reencarnação nos fala disso. E nós estamos em família, repito, para esse aprendizado. É fácil? Não, porque o passado volta. Para solucionar, só Jesus. Mas não é o Jesus que chega para desatar os nós, é o Jesus que faz com que, do mesmo jeito que a gente criou um nó ontem, a gente desate ou comece a desatar o nó hoje. E vai ter história que vai ficar para frente. O importante é que a gente não perca o foco. E o foco está no amor. E em fazer brilhar a própria luz. Mas, Alisson, eu sofro. Meu filho, no qual eu fiz com que ele conhecesse tudo e agora ele não segue. Quantos anos nós demoramos para chegar aqui? Quantos séculos? Este filho que hoje não segue é fruto de quê? Talvez dos valores que eu estimulei ontem. Mas agora eu comecei um outro trabalho. O trabalho da evangelização. Primeiro me evangelizando. Então cuidado com as pautas do mundo. Porque esses filhos podem se perder por séculos. Porque se elegeram outros valores que não os valores do Cristo. Que estão relacionados às leis imutáveis do Pai. Todos nós queremos a felicidade em família. Há uma obra que eu trouxe, que muitos já conhecem, eu gosto muito dessa obra. Muito parecido com o tema da gente hoje, chamada Jesus no Lar. E tem uma conversa de Jesus com Tadeu, que eu vou pedir licença para ler um pouquinho, para que a gente perceba o que é ter Jesus em nossa casa. Antes de adentrarmos na leitura, o espírita então tem esta responsabilidade de apresentar Jesus às suas crianças. Aproveitem a casa como a nossa, cuja base, o norte da nossa casa é a evangelização, da criança ao idoso. Nós produzimos, o Jefa, a maior cura de todas as casas. Porque há casas respeitáveis que dentro das propostas levam à saúde do corpo físico. O Jefa
compreendendo que tudo que está no corpo é reflexo do Espírito, propomos a cura da alma. É a maior cura que a gente pode apresentar. E para aqueles que desejam se curar, lembrem-se, nós estamos no cenário mais perfeito, que é a família. Porque, repito, são os Espíritos dos quais nos darão a maior paz de consciência, cumprida a tarefa, ao retornar ao mundo espiritual. O segundo ponto que o espírita deveria fazer, em família, obedecendo à hierarquia que há e que deve haver de pais que conquistam o respeito dos seus filhos pelo exemplo, não pela força da imposição, mas pela força da transformação. É o culto do Evangelho no lar. É o momento onde nós chamamos a presença do Cristo, não é para os filhos, nem que os filhos achem que é para os pais. São para todos que compõem essa escola, para ouvir o que Jesus tem a nos dizer e cada um fazer uma análise, e em especial aos pais mais maduros a priori, pela experiência de vida, poder traduzir em forma de exemplo no cotidiano. Eu vejo tantos exemplos, ou melhor, tantas oportunidades de exemplos para darmos aos nossos filhos diariamente. Não é evangelização diária, mas nós esquecemos de trazer para eles os conceitos que o Espiritismo e Jesus nos traz. Estejamos atentos e façamos e cumpramos com a nossa responsabilidade, para que de fato esse Cristo ali encontre, e os espíritos que tomam conta da escola, porque eu não sei se os senhores sabem, mas além de nós termos os nossos amigos espirituais, existe um espírito responsável pela família, mas é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, se a gente não tem momento para isso. Então, não peguemos esse momento sagrado, que é de aprendizado coletivo, para o acerto de contas, e coloquemos como lavar roupa suja. Você está vendo o que foi dito aqui? Não deve ser egoísta. Está vendo você? Como era egoísta? Aquele dia que você fez isso e isso comigo. Eu sei que tem gente que faz. Aqui não. Mas tem muita gente que transforma o evangelho no lar nesse momento de lavar roupa suja. Não é, gente. Não é. É um momento para todos nós, todos, refletirmos, cada um na sua condição. Mas vejamos o que Jesus diz a Tadeu. Na verdade, o que é que Tadeu traz? O tema chama-se A Receita da Felicidade. Esse livro sempre ocorre em torno da conversa que Jesus tinha com os seus. Aqui ele fala da instituição do Evangelho no lar. E então, situações surgem relacionadas aos problemas familiares. E ali as respostas e as orientações de Jesus. Então estavam em um desses momentos de leitura, não havia o Evangelho, porque Jesus é o Evangelho, mas ele pegava as Sagradas Escrituras, a Torá. E diante disso ele extraía dali. E então ele pergunta a Tadeu, Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. Sim, Tadeu, isso eu não desconheço. Entretanto, eu estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. E, indiscutivelmente, se o livro fala sobre lá, nós estamos falando nesse contexto. Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro. Muitas vezes, porque sou humano, entretanto ficaria contente se aquele que convivem comigo me reconhecesse o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação de meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais.
a indiferença e a calúnia dói-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos, me buscassem não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos que peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem, no campo da minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda um modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela em contido movimento de curiosidade ante a opinião do Cristo. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou o olho muito límpido no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Eis o nosso desafio para todos nós que queremos a felicidade em família. Superar o orgulho, o egoísmo, as faltas do passado e do presente, sabendo que nós fazemos parte desse cenário. Chamar Jesus ao lar é muito, muito complexo, porque ele não aponta só, como Tadeu fazia, o defeito dos outros, mas chamar Jesus ao lar é ouvir dele o que nós precisamos melhorar. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.